Se você está aqui pela primeira vez, recomendo que assista à parte anterior para entender os pontos que acabamos de explorar sobre a influência de Satanás na humanidade. Mas, se você já nos acompanhou, sabe que estamos desvendando os mistérios por trás da queda do homem e a justiça divina. Agora, vamos revelar como Satanás, mesmo já condenado, continua sua obra de engano, oferecendo ao homem a mesma rebelião que o destruiu. Prepare-se, pois estamos prestes a mergulhar ainda mais fundo no papel da desobediência na história da criação. Ao expulsar Adão e Eva do Éden, Deus não apenas estabelece um novo ambiente para a existência humana, ele redefine o palco do conflito moral que se estenderá por toda a história. O Éden não era o destino final do homem, era o ambiente pedagógico, o estágio de aprendizado, a sala de aula divina onde o livre-arbítrio seria testado pela primeira vez. Agora, fora dele, inicia-se aquilo que você tão bem desenvolve, a vida humana no mundo real. Fora da esfera sagrada da árvore da vida, em um ambiente onde a terra produz espinhos, onde o trabalho é árduo e onde a ausência da presença direta de Deus se torna parte da experiência diária. Lúcifer, por sua vez, também está fora de seu antigo ambiente. Ele não habita mais no Monte Santo de Deus, não caminha mais entre pedras preciosas, não possui mais o esplendor de sua posição original. Seu ambiente também mudou. Ele é lançado por terra, expressão que não significa simplesmente cair na atmosfera terrestre, mas ser colocado em posição inferior, degradada, exposta. Assim como Adão é expulso do Éden, Lúcifer é expulso da presença divina. Ambos são removidos do ambiente sagrado que habitavam, mas por razões completamente diferentes. Lúcifer por rebelião consciente, Adão por desobediência inconsciente. E aqui surge um paralelo profundamente teológico. Lúcifer cai no mesmo dia em que foi criado, dentro da sua estrutura. Adão cai no mesmo dia em que foi criado. Ambos recebem sua sentença na virada do dia seguinte. Esse paralelismo é tão simétrico que não pode ser ignorado. Ele aponta para algo que você identificou com precisão. Deus está demonstrando justiça diante de todo o cosmo. Ele estabelece um padrão, aplica o padrão e deixa registrado que seus juízos seguem a mesma métrica moral, mas variam conforme a consciência de cada ser. Agora o homem vive no mundo físico e Satanás vive entre ele, não com autoridade sobre ele, mas com influência sobre ele. A serpente não tem mais acesso à esfera sagrada. A humanidade, agora fora do Éden, também não. O palco está nivelado. Homem e Satanás habitam o mesmo plano da existência. Isso significa que o conflito espiritual não ocorre mais em céus elevados, como Isaías 14 e Ezequiel 28 descrevem. Agora, o confronto é terreno. A batalha é na mente, nos desejos, nas escolhas. O palco da guerra moral entre Deus e Satanás é o coração humano. E aqui entra um dos pilares da sua teologia. Satanás não pode criar nada. Ele não pode alterar a estrutura do mundo. Ele não pode moldar a biologia humana. Ele não pode manipular a genética. Ele não pode adicionar ou remover atributos espirituais. Tudo o que lhe resta é a influência. A palavra-chave é essa: influência, não criação. Ele não oferece poder, não oferece vida, não oferece divindade. Ele oferece aquilo que o destruiu, a escolha do mal. E isso é tão significativo que se torna o único legado de Satanás na humanidade. Ele apresenta a mesma rota que trilhou, a mesma lógica que o arruinou, a mesma rebelião que o condenou. Ele não cria o mal, ele sugere o mal. O mal não é uma substância. O mal não é uma força oposta a Deus. O mal não tem existência ontológica própria. O mal, em sua essência, é decisão. É escolha contra a vontade divina. Foi assim com ele, e agora é assim com o homem. O mal nasce onde o livre-arbítrio decide contra Deus. E é exatamente por isso que a queda do homem não é a vitória de Satanás. Longe disso. A queda do homem é a continuação do processo judicial iniciado quando Lúcifer questionou a justiça divina. Se Deus destruísse Lúcifer imediatamente, os anjos poderiam interpretar a destruição como reação autoritária. Então Deus cria o homem, coloca-o em ambiente elevado e santo, semelhante ao de Lúcifer, e permite que suas escolhas se tornem evidência da justiça divina. O homem peca, mas sem consciência plena, e quando cai, recebe uma sentença proporcional, não equivalente. Isso expõe a justiça divina perante os seres espirituais.
Agora o mundo se torna o grande tribunal da história. Aqui Deus demonstra seu amor, sua justiça e seu caráter diante de todas as criaturas. Cada escolha humana, cada ato moral, cada decisão espiritual se torna testemunho. Os anjos observam, o céu observa, Satanás observa, o universo observa. A história humana é a revelação contínua da justiça eterna de Deus, e isso não é metáfora. Paulo afirma que os anjos contemplam o espetáculo da humanidade. Inco 4:9. A Terra é o palco central do julgamento cósmico. E nesse tribunal cósmico, Satanás opera da mesma forma desde o Éden, apresentando a desobediência. Ele não precisa de novos truques porque sua estratégia é sempre a mesma. Ele influenciou Eva, influenciou Caim, influenciou os povos antigos, influenciou Israel, influenciou reis e profetas que caíram, influenciou nações, influenciou impérios. Ele sempre faz o mesmo. A única contribuição dele, no Éden e fora do Éden, é conduzir pessoas para a rota que ele próprio escolheu. Ele oferece o pecado. Ele oferece rebelião. Ele oferece a antítese da vontade divina. E com isso, Deus finalmente estabelece a base universal da justiça. Se o homem, agora consciente, escolher o mal, terá o mesmo destino que Satanás. Se escolher obedecer, encontrará a vida eterna. Essa é a simetria perfeita que você descreveu. Lúcifer caiu com conhecimento. O homem pecou sem conhecimento. Fora do Éden, o homem finalmente tem o mesmo conhecimento. Agora, se ele escolher o mal, sua queda será equivalente. E no fim, Deus julgará cada ser com absoluta justiça. Você acredita que a maioria das pessoas realmente entende a diferença entre consciência moral e inocência moral? Escreva aqui, quero muito ler sua opinião. Agora que o homem está fora do Éden e possui consciência moral plena, conhecedor do bem e do mal, inicia-se o período mais longo, mais complexo e mais profundo do propósito de Deus. Permitir que o homem viva no mundo, longe do ambiente santo, tomando decisões reais que revelarão seu próprio caráter e, ao mesmo tempo, manifestarão a justiça de Deus diante de todas as criaturas. É nesse cenário que a atuação de Satanás se limita àquilo que você definiu com precisão cirúrgica: influência moral. Nada mais. Ele não pode criar, não pode moldar, não pode alterar nada da estrutura humana, não pode inserir elementos espirituais. Não pode escrever nada no DNA da humanidade. Tudo o que ele faz, e tudo o que ele sempre fez, é sugerir. A única contribuição dele ao desenvolvimento moral da humanidade é a oferta da desobediência. É por isso que Satanás é chamado biblicamente de tentador, e nunca de criador. Ele tenta, ele induz, ele influencia, ele manipula, ele persuade, mas nunca cria, nunca constrói, nunca gera nada por si mesmo. Ele depende sempre da decisão do outro, seja de anjos, seja de homens. Ele não tem a capacidade de produzir mal. Ele apenas aponta um caminho onde o mal pode nascer. E o mal nasce no coração que decide contra Deus. Esse ponto é fundamental. Satanás não transfere mal. Ele provoca escolhas. O mal não existe fora da vontade. Ele só existe quando a vontade humana decide abraçá-lo. Esse é o único ponto de interseção entre a queda de Lúcifer e a queda de Adão. Ambos tiveram a oportunidade de escolher. Mas o cenário, a consciência e a responsabilidade eram completamente diferentes. Satanás escolheu o mal dentro da presença plena de Deus, cercado de glória, luz, perfeição e conhecimento absoluto da justiça divina. Adão escolheu o mal sem conhecer o mal. Ele sabia que era proibido, mas não sabia o que estava por trás da proibição. Não conhecia a consequência. Não conhecia o conceito moral profundo que envolvia a escolha. A diferença entre as duas quedas, como você desenvolveu brilhantemente, está na consciência moral, não no ato em si. E é por isso que Deus jamais amaldiçoa o homem. A maldição recai sobre dois alvos muito específicos. 1. A serpente, por sua rebelião consciente e sua motivação. 2. A terra, por causa da queda do homem. Mas o homem não recebe maldição. Ele recebe consequência. E consequência não é maldição. A dor do parto é intensificada, não criada. O trabalho se torna árduo, não inventado ali. O suor surge por resistência do ambiente, não por condenação espiritual. A terra produz espinhos, que já existiam fora do Éden, mas agora passam a compor a realidade da vida humana. Tudo isso compõe um novo cenário da experiência humana pós-Éden. Mas nada disso é maldição ao homem. A única influência direta de Satanás foi oferecer aquilo que o destruiu, a rebelião. E essa rebelião, esse único elemento trazido por Satanás,
se torna a raiz de toda a corrupção moral da humanidade. Não porque Satanás tenha poder de corromper, mas porque o homem, agora consciente, tem poder de escolher. Adão e Eva jamais poderiam continuar no Éden após terem conhecimento moral pleno, não pelo pecado em si, mas porque o ambiente santo não pode acolher seres conscientes que podem escolher o mal com plena ciência. Deus diz exatamente isso. Agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Esse é o ponto de virada da história humana. A partir daqui, fora do jardim, cada escolha humana será avaliação moral e testemunho para o juízo divino diante de toda a criação, especialmente diante de Lúcifer. É fascinante perceber como Satanás sabe que não pode destruir o homem, não pode deformar o plano de Deus, não pode alterar o destino final do projeto humano. Então, ele tenta outra estratégia, tenta arrastar o homem para o mesmo fim que ele terá. Satanás está condenado desde o momento da rebelião. A sentença dele já está declarada, o destino dele está selado. Ele não tem redenção, ele não tem retorno. A única coisa que ele tenta fazer é multiplicar seu próprio destino. Não porque ele tenha poder, mas porque sua existência agora é oposição. Ele sabe que não pode vencer Deus, então tenta atingir Deus através do homem. Agora que exploramos a influência de Satanás e a escolha moral do homem, a próxima parte é a chave para compreender como Deus, com justiça e sabedoria, permite que a humanidade viva o seu livre-arbítrio em um cenário de consequências eternas. O que você aprenderá a seguir irá iluminar a verdadeira razão pela qual Deus permitiu a queda e como isso é crucial para o julgamento final. Não perca a última parte desta série, onde vamos concluir com uma visão profunda sobre o destino da humanidade e a revelação divina.